Estamos começando aqui a série Estudos e Projetos Ambientais na Prática. Peguei os 5 principais estudos e projetos ambientais que eu faço diariamente na minha consultoria de licenciamento ambiental e vou mostrar para vocês passo a passo, folha por folha, vírgula por vírgula, como é que vocês podem fazer na prática esses estudos ambientais, beleza? E hoje é o nosso primeiro episódio, nossa primeira aula. Eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha aqui com vocês e nessa primeira aula nós vamos estudar avaliação de impactos ambientais na prática. Eu tenho certeza que todo mundo aqui provavelmente já viu avaliação de impactos na faculdade, mas o que eu vou trazer para vocês aqui é um aspecto prático, para a gente abrir realmente com chave de ouro aqui essa nossa série sobre estudos e projetos ambientais na prática. E hoje a gente vai estudar o seguinte: o que é e como aplicar uma avaliação de impactos ambientais na prática. Eu vou trazer a minha metodologia, o que eu faço nos meus estudos e projetos ambientais e que dá certo para mim, que gera aprovação pelos órgãos ambientais. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são estudos de caso, são trabalhos que eu faço no dia a dia para que você realmente tenha essa concepção prática, beleza, galera? E eu vou começar essa aula, essa primeira aula, como eu sempre começo as aulas relacionadas a estudos e projetos ambientais. Por que aprender avaliação de impactos ambientais e onde eu vou aplicar na prática? Por que eu sempre começo assim? Porque eu sempre gosto de ressaltar para vocês, logo de início, de cara, assim, na aula, que vocês têm que filtrar bem toda vez que você se deparar com um conteúdo novo, com um assunto novo que você vai aprender. Porque você aprender uma coisa nova, eu sempre falo isso, você dedica tempo, dedica energia, fica com dor de cabeça. Então, não vale a pena estar aprendendo coisas que você não vai utilizar na prática, coisas que você não vê na sua frente ali, uma expectativa mais prática de atuação, algo que vai fazer você ter mais resultados no mercado ambiental, por exemplo, tá bom? E isso já é passado, está aprendendo por aprender, já passou, isso foi a época da faculdade, infelizmente a gente tem que aprender um monte de coisa que a gente nem sabe como é que vai utilizar, mas aqui a proposta é diferente, aqui eu quero trazer para vocês conteúdos práticos. Então, por que aprender a avaliação de impactos ambientais e onde eu vou aplicar na prática? Eu trouxe aqui os 3 principais motivos que eu acredito que é importante você estudar esse conteúdo. O primeiro é o seguinte: você saber fazer avaliação de impactos ambientais na prática vai facilitar na hora da identificação de demandas ambientais no licenciamento. Como assim facilitar a identificação de demandas? Porque é o seguinte: qual é o objetivo prático do licenciamento ambiental? Qual é o objetivo prático? Inclusive, aqui nesse meu canal do YouTube, você vai ver várias aulas onde eu falo sobre isso, tá bom? O objetivo prático é fazer com que o empreendimento ele tenha viabilidade ambiental também, além da viabilidade econômica. Então, o órgão ambiental, através do instrumento do licenciamento ambiental, ele exige uma série de relatórios, de estudos, de procedimentos, justamente para fazer com que o empreendimento ele tenha viabilidade ambiental. Então, quando você sabe identificar aspectos, impactos e fazer uma avaliação de impactos ambientais, você já pode começar a identificar as demandas que aquele empreendimento vai ter com relação ao licenciamento ambiental, com relação às condicionantes das licenças ambientais, com relação ao trabalho de acompanhamento que você vai fazer naquele empreendimento. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma indústria de fabricação de telhas e tijolos, que é a alvenaria convencional que a gente já conhece. A gente sabe, quando a gente sabe identificar os impactos, os aspectos dos impactos ambientais na indústria, por exemplo, consumo de matéria-prima de origem florestal para o forno, né, na hora de fazer a produção das telhas e tijolos, a gente já consegue entender mais ou menos que vai ser necessário um plano de manejo para aquele matéria-prima de origem florestal que está sendo consumido naquela indústria. Se está havendo uma degradação do solo para você ter aquela argila, uma demanda ambiental que vai estar totalmente inserida no contexto é uma recuperação daqueles danos ambientais que estão sendo causados. Mesma forma para todos os aspectos e impactos ambientais adversos que os empreendimentos geram. Então, para cada impacto ambiental negativo, você vai ter uma demanda ambiental, uma exigência por parte do órgão ambiental no licenciamento de você controlar aqueles impactos, você mitigar aqueles impactos, recuperar aqueles danos. Então, identificar impactos ambientais e avaliar já faz você ter uma noção bem prática, bem direta das demandas ambientais que aquele empreendimento tem. E esse é o primeiro grande motivo, né, que traz a importância de você entender o contexto prático da avaliação de impactos ambientais. Além desse motivo, eu trouxe também a identificação de medidas de recuperação, prevenção
mitigação de impactos ambientais. Esse tópico 2 também está ligado muito ao tópico 1, tá bom? Porque uma vez que você sabe identificar aspectos de impactos ambientais, você também vai começar a ter uma habilidade na hora de identificar as medidas de mitigação, de prevenção e controle daqueles impactos. Se você tem uma extração mineral de areia, por exemplo, você consegue identificar os impactos causados pela extração mineral de areia, como, por exemplo, compactação do solo, desmatamento, e aí você começa, uma vez sabendo desses impactos, você começa a identificar as medidas de mitigação. Você sabe, por exemplo, que vai ser necessário um PRAD para aquela área, você sabe como vai fazer um processo de recuperação através de revegetação daquela área, só pelo simples fato de você saber identificar e avaliar os impactos ambientais do empreendimento. Então, essa habilidade também faz com que você consiga ter uma eficiência maior na hora de propor as medidas de recuperação, prevenção e mitigação de impactos. E o terceiro, e mais importante aqui no contexto prático dessa aula, é a elaboração de estudos e projetos ambientais exigidos no licenciamento ambiental. Isso porque a grande maioria dos estudos e projetos ambientais que são comumente exigidos no licenciamento tem lá nos termos de referência, nos tópicos do termo de referência, tópicos relacionados à avaliação de impactos ambientais. E eu até trouxe alguns exemplos, plano de recuperação de áreas degradadas. Nos termos de referência, é praticamente certo, com certeza você vai ver um tópico onde você vai ter que fazer uma avaliação de impactos ambientais daquele empreendimento que o órgão ambiental está exigindo aquele PRAD. Além do PRAD, plano de controle e monitoramento ambiental. Esses estudos nós vamos falar ao longo aqui dessa série, dessa nova série, né, de estudos e projetos na prática. Então, no termo de referência desse tipo de estudo ambiental, você vai ver também o órgão ambiental exigindo que você coloque lá naquele estudo um tópico de avaliação de impactos ambientais. E o último que eu trouxe aqui, estudo de viabilidade ambiental, que também é um estudo ambiental muito solicitado no licenciamento de diversos empreendimentos, como posto de combustível, como loteamentos, empreendimentos imobiliários, tá? Então, você vai ver também lá, dentro do termo de referência, exigências do órgão ambiental de tópicos específicos sobre avaliação de impactos ambientais. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de termos de referência desses estudos, para vocês terem uma ideia bem prática de como está sendo exigido nos estudos ambientais. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Pronto. Vocês estão vendo aqui, ó, um exemplo de termo de referência padrão, que foi emitido aqui pelo órgão ambiental do meu estado, aqui a SEMASSE, tá bom? Relacionado ao tema que a gente está estudando aqui, que é a avaliação de impactos. Então, aqui está o termo de referência e tem um tópico aqui específico que está aqui, ó, tópico 4, avaliação de impactos. Então, dentro da elaboração de um PRAD, se você for fazer algum PRAD na sua carreira ambiental, que se você trabalhar com licenciamento, com certeza você vai fazer vários planos de recuperação de áreas degradadas, você vai ter que inserir aqui avaliação de impactos, tá? Então, é importante você aprender essa questão aqui bem prática. Outro exemplo que eu falei para vocês, plano de controle ambiental, relatório de controle ambiental, plano de recuperação de áreas degradadas. Em alguns casos, esses 3 estudos são solicitados em um só projeto ambiental específico, principalmente em casos de regularização. Quando você vai fazer uma regularização de uma licença de operação, por exemplo, o empreendimento já está operando e não teve licença prévia, não teve licença de instalação, e aí já caracteriza um processo de regularização de licença de operação, já está operando, então é comum que o órgão ambiental solicite estudos diferentes dentro de um mesmo plano, como é o caso aqui do órgão ambiental do meu estado, que é a SEMASSE. Ele está solicitando aqui um plano de controle ambiental, relatório de controle ambiental, plano de recuperação de áreas degradadas num só estudo. E quando a gente analisa aqui o termo de referência, a gente vai ver aqui no tópico 8, análise dos impactos ambientais e aqui mais especificamente das atividades de extração. Geralmente, esses 3 estudos são solicitados dessa forma em empreendimentos de mineração, ok? Então, mais um exemplo aqui prático do item de avaliação de impactos ambientais sendo solicitado no termo de referência de um estudo muito comum, muito exigido, de uma atividade que é muito comum também, que é a extração mineral. E o terceiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, estudo de viabilidade ambiental, EVA, para cerâmicas, que são as indústrias que produzem artefatos cerâmicos, telhas e tijolos, como a gente já conhece, tá bom? Material de construção muito
comum. Quando a gente analisa aqui o termo de referência, a gente vê aqui no tópico, eu passei e não vi. No tópico 3.5, identificação e análise dos impactos ambientais. Está dentro aqui desse tópico 3, que é conteúdo do estudo. Então, temos aqui bem claro identificação e análise dos impactos ambientais, e aqui ele fala o que você tem que colocar nessa avaliação. Então, termos de referência, conforme a gente já viu bastante aqui nas aulas, se vocês estão acompanhando bem as aulas aí, a gente viu que termo de referência é o esqueleto de qualquer estudo ambiental. E a gente viu aqui na prática que, nos termos de referência padrão do órgão ambiental, no caso aqui do meu estado, com certeza você vai ver aí no seu estado também. Inclusive, exercício dessa primeira aula, dá uma olhada no órgão ambiental do seu estado, pesquisa termos de referência aqui desses estudos e de outros estudos e verifica se está tendo avaliação de impactos ambientais. Você vai ver que tem esse tópico lá, a gente viu na prática aqui, que é muito exigido que o consultor, que o técnico que elabora esses estudos saiba fazer uma avaliação de impactos ambientais na prática, que a gente vê muito isso na faculdade, mas é de forma muito teórica, às vezes a gente fica meio inseguro, e é justamente por isso que eu decidi abrir essa série de vídeos sobre estudos e projetos ambientais, ok, galera? Então, é o seguinte, a gente já viu aqui que é importante a gente aprender, o porquê que é importante a gente aprender a avaliação de impactos na prática, mas qual seria a estrutura prática de você apresentar uma avaliação de impactos dentro de estudos e projetos ambientais? Qual seria a estrutura? E eu quero trazer para vocês aqui o seguinte, a estrutura de apresentação ela tem 4 etapas básicas, que são essas que eu estou trazendo aqui para vocês. Primeira etapa, etapa de metodologia. Segunda etapa, etapa de avaliação propriamente dita dos impactos ambientais. A terceira etapa, descrição dos impactos. E a quarta etapa, conclusão da avaliação de impactos ambientais. Não é a conclusão do estudo, do projeto ambiental, do PRAD, do PCA. É a conclusão do tópico específico de avaliação de impactos ambientais. E a partir de agora, nessa aula, a gente vai entrar mais a fundo aqui nesses 4 tópicos da estrutura prática de uma avaliação em estudos e projetos ambientais. Então, o primeiro tópico aqui que o órgão ambiental sempre vai exigir que você faça num tópico de AIA é a metodologia. E o que você vai colocar dentro da metodologia na estrutura prática de um estudo? Você vai colocar a técnica que você vai utilizar, que você como consultor, que você como técnico adotou para utilizar, porque existem várias técnicas de você fazer uma avaliação de impactos ambientais, e nessa aula você vai ver qual é a técnica que eu utilizo e que eu recomendo que você utilize também. A gente vai ver a fundo isso, tá bom? Então, primeiro ponto, você vai falar da técnica que você utilizou e vai justificar por que você utilizou essa técnica específica e depois, geralmente, eu coloco a forma de valoração dos impactos ambientais que eu decidi adotar no estudo, que também está totalmente relacionado à metodologia que eu escolhi para fazer essa avaliação de impactos. O que é essa forma de valoração? É o seguinte, numa avaliação de impactos ambientais na prática, você não vai simplesmente descrever os impactos ambientais que determinado empreendimento ele tem. Não é uma descrição teórica, tá? Você tem que impor valores, você tem que colocar características que deem essa visão de você medir esse impacto ambiental, inclusive comparar o impacto com outro impacto, você vai falar quais são os principais impactos ambientais, então você tem que colocar dentro do contexto técnicas, metodologias de valoração, impor valores quantitativos e qualitativos nesses impactos. Então, tá aqui, a gente vai entrar a fundo, tá? Nessa forma de valoração. Quando a gente faz essa primeira etapa aqui, a gente vai para a segunda, que é a etapa de avaliação dos impactos propriamente dito. O que é isso na prática? É você vai apresentar esses impactos através de um banco de dados, através de uma planilha, de um gráfico, de um banco de dados que torne claro ali para o órgão ambiental, para o técnico que vai analisar, a descrição de todos os impactos. Geralmente eu faço isso através de planilhas, porque eu acho que essa forma de comunicação ela é muito eficiente em estudos ambientais, ela corresponde bem, faz o técnico entender bem aquilo que eu falo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns estudos de caso para você ver isso realmente na prática. O segundo passo é esse. Uma vez que você definiu a técnica
definiu como é que você vai fazer essa avaliação e definiu quais são as valorações, quais são as características que você vai impor a cada impacto ambiental que você identificar, você agora vai apresentar, você vai colocar em prática essa metodologia e vai apresentar em forma de planilha, em forma de banco de dados para o órgão ambiental dentro do estudo ambiental específico, tá bom? E aí, quando você apresenta essa planilha, você vai descrever. Na planilha, você vai ter pontos lá de linhas e colunas que você botou lá, expôs o banco de dados para o técnico através do estudo ambiental. No próximo tópico, você vai fazer uma descrição mais detalhada, porque você não tem como inserir textos dentro de uma planilha, dentro de uma tabela, fica um pouco inviável você fazer isso. A planilha é um tópico mais resumido, e como ele é um tópico mais resumido, você agora vai precisar expandir um pouco mais. Você vai ter que falar de forma mais detalhada de cada aspecto e cada impacto ambiental que você identificou e colocou aqui nessa planilha de banco de dados. Então, aqui é a etapa 3. E a etapa 4 é a etapa de conclusão. O que você vai falar nessa etapa de conclusão? Você vai falar o seguinte: quais são os principais impactos negativos, né? Você já fez a planilha do banco de dados, você já descreveu cada impacto ambiental, e aí você vai fechar esse tópico de avaliação de impactos ambientais nos estudos, falando dos principais impactos negativos que a técnica que você colocou, que você escolheu para fazer nesse estudo, te deu como resultado, e você vai falar um pouco sobre as expectativas para as medidas de controle. É interessante você perceber o seguinte: nos tópicos de avaliação de impactos ambientais, você não vai necessariamente falar das medidas de mitigação. Você tem que se concentrar apenas em expor os impactos, em expor os aspectos de impactos ambientais, e no tópico seguinte, no capítulo posterior ao capítulo de avaliação de impactos ambientais, os termos de referência já vão te pedir para falar das medidas mitigadoras, porque aqui o grande objetivo desse tópico de avaliação de impactos nos estudos é você levantar banco de dados sobre aspectos e impactos ambientais, que te permita saber aonde você tem que depositar maior esforço técnico, por exemplo, nas medidas de mitigação, nas medidas de controle, nas medidas de prevenção. Esse é o grande objetivo desse tópico. Aqui não se fala muito em medidas de mitigação, você vai falar no próximo capítulo do seu estudo. Então, você encerra aqui com a conclusão. Dessas 4 etapas aqui, as etapas que vão exigir maior esforço técnico seu, que vai realmente ser os maiores desafios para nós que vamos fazer estudos ambientais relacionados à avaliação de impactos ambientais, são esses 2 primeiros aqui. Porque é o seguinte: uma vez que você definiu a metodologia e você colocou uma planilha com todos os aspectos, todos os impactos ambientais, todas as valorações de cada impacto, o restante é apenas descrição do que você já fez. No tópico 3, você vai descrever aquilo que está no tópico 2. E na conclusão, você vai fechar com aquilo que você já fez durante todo o tópico de avaliação de impactos ambientais. Então, eu vou me concentrar mais nessa aula aqui, nesses 2 tópicos. A gente vai falar nesses 2 últimos, mas vou me concentrar mais aqui. Vou trazer estudos de caso mais relacionados a esses 2 tópicos. E aí, à medida que a gente vai explicando, vai ficando mais claro para vocês aqui, tá bom? Como é que funciona aqui a estrutura, qual é a metodologia que eu recomendo, né? Vou trazer para vocês agora a metodologia que eu coloco nos meus estudos e que eu recomendo para vocês fazerem, que é a metodologia de checklist, tá? E por que eu uso essa metodologia de checklist para avaliação de impactos ambientais na prática? Porque ela contempla todos os pré-requisitos que estão inseridos, estão previstos no artigo 6, inciso 2 da Resolução CONAMA 001 de 86. Outro dever de casa para vocês: pesquisem essa resolução, deem uma olhada em toda a resolução e se concentre um pouco mais nesse artigo 6, inciso 2, porque lá você vai ver o que o Conselho Nacional de Meio Ambiente está exigindo em estudos
cobram uma avaliação de impactos ambientais dentro dos seus termos de referência, tá? Ele vai dizer, por exemplo, quais são as características que os impactos ambientais têm que estar descritos lá pelo técnico, pelo consultor, impactos ambientais positivos, impactos ambientais negativos. Ele vai dizer lá, por exemplo, que você tem que dar características de permanência daquele impacto, se é um impacto de curta duração, se é de média duração, se é de longa duração, se é um impacto direto, se é um impacto indireto. Então, ele mostra as características de valoração, como você vai caracterizar esses impactos no contexto de avaliação de impactos ambientais. E é justamente por contemplar todos esses pré-requisitos da resolução CONAMA que a metodologia de checklist ela é mais indicada, que eu recomendo, que eu sempre faço e que tem a aprovação nos estudos ambientais. E qual é a estrutura dessa metodologia? Essa metodologia de checklist ela vai descrever as etapas do fluxograma operacional do empreendimento. O que é a etapa do fluxograma operacional? Cada etapa daquela atividade, se é uma indústria, desde a etapa 1, que é o preparo da massa cerâmica, por exemplo, quando o pessoal pega a argila e faz a preparação daquela argila para ficar nas características ideais para passar pelo processo de produção, né, do tijolo e da telha, desde o ponto 1 até o produto final sendo levado para o comércio, sendo vendido para o público-alvo, que no caso são os clientes daquele empreendedor que você está fazendo a consultoria. Então, durante todo o fluxograma operacional do empreendimento, você vai descrever todas as etapas, um a um, daquela operação, daquele empreendimento. E para cada etapa, você vai descrever um aspecto ambiental, ou vários aspectos ambientais, os aspectos ambientais mais relevantes, que você achar mais relevante, para cada etapa daquele fluxograma, para cada aspecto ambiental, você vai descrever os impactos ambientais relacionados a cada aspecto, pode ser um impacto, pode ser dois impactos. É importante que você sempre priorize colocar os impactos mais relevantes, porque podem ter vários impactos, mas às vezes tem alguns impactos que não são tão relevantes e tem outros que são mais relevantes. Então, isso aí, tudo que eu estou falando para vocês, não tem nada, não é uma ciência exata, não tem nada fixo. Vocês vão ter a planilha, o checklist de impactos ambientais de vocês vai ser diferente da minha, por exemplo, ou de qualquer outra pessoa que vai fazer. O importante é que você tenha esse critério técnico, você entenda o que é um aspecto, entenda o que é um impacto. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, tá bom? Porque isso aí é fundamento, é importante você dar uma olhada. Claro que se tiver dúvida, você pode colocar aqui no comentário, você pode falar comigo que a gente vai ajudando vocês nessas dúvidas, mas o objetivo dessa aula aqui é falar do ponto de vista mais técnico, do ponto de vista mais prático. Então, aspecto, impacto e, por último, o mais importante, que é a valoração desses impactos ambientais. É aqui que você vai dizer se o impacto é positivo ou é negativo, se ele é de curta, média ou longa duração, se ele é de magnitude alta, média ou baixa. É aqui que a gente vai fazer a valoração. Mas que tipo de valoração é essa? Eu sempre utilizo esse tipo de valoração. São 3 critérios aqui que eu sempre utilizo nas avaliações de impacto ambiental nos estudos. Primeiro critério, caráter, se ele é positivo ou negativo. Isso é básico, você tem que colocar isso no seu estudo ambiental. Segundo critério, magnitude, se é de pequena magnitude, média magnitude ou grande magnitude. E o terceiro critério é a duração. Se é de curta duração, tem o número 1 que representa curta duração, número 2 se é de média duração e número 3 se é de longa duração. Então, esses aqui são os critérios que eu utilizo nas minhas planilhas, nos meus checklists de avaliação de impacto ambiental na prática, para poder fazer a valoração dos impactos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um estudo de caso prático, tá bom? Onde eu fiz essa planilha aqui, eu construí essa planilha num projeto ambiental que foi aprovado, foi um plano de controle e monitoramento ambiental, para vocês terem uma ideia de como isso funciona realmente, do resultado desse trabalho aqui de checklist de avaliação de impacto ambiental. Vou compartilhar agora com vocês aqui. Então, galera, tá aqui, ó, inclusive, detalhe extremamente importante para você que está assistindo essa aula. Eu vou fazer um PDF secreto aqui dessa aula, onde eu vou falar todos os detalhes que a gente está falando nessa aula, inclusive esses estudos de caso aqui. Vou colocar no PDF uma descrição mais detalhada dessa metodologia, o PDF secreto,
faz parte dessa aula. E como é que você faz para ter acesso a esse PDF secreto? Entra no meu grupo exclusivo do Telegram, no meu canal Proambiental LPCA. Se você não sabe como entrar nesse canal, manda uma mensagem aqui, ou então vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem no meu direct, que eu te digo como é que você faz para entrar gratuitamente nesse canal, que tem mais de 700 estudantes recém-formados lá, recebendo conteúdo meu todos os dias. E lá eu vou colocar o PDF secreto dessa aula e de todas as aulas que eu vou colocar nessa série de estudos e projetos ambientais na prática. Você só vai ter acesso a esse conteúdo se você estiver no meu canal exclusivo do Telegram. Então, não vacila, coloca a mensagem aqui. Então, se você está lá, é só esperar que você vai receber esse PDF secreto. Nesse estudo de caso 1, eu trouxe aqui uma regularização de licença de operação para extração mineral. Então, esse é o primeiro estudo de caso que eu vou trazer para vocês aqui. Essa aqui, galera, é a planilha finalizada. A planilha que está na etapa 2 do tópico de avaliação de impactos ambientais que a gente viu lá no início, mas um pouquinho antes nessa aula, tá bom? Então, perceba o seguinte, aqui tem as atividades, as etapas, os aspectos, os impactos ambientais e sociais e a valoração, beleza? Nas atividades e etapas, eu fui desde o início, desde antes mesmo do empreendimento, iniciar as atividades até o produto final sendo entregue para os público-alvo, para a área externa do empreendimento. Então, coloquei aqui, por exemplo, ó, licenciamento ambiental do empreendimento. Tudo começa aqui. Por mais que a atividade já tenha iniciado, já esteja operando, esteja em fase de regularização, conforme o estudo de caso está aqui, mas o contexto de avaliação de impactos, a formalização dos projetos, das medidas de mitigação, ela só acontece a partir do licenciamento ambiental, da fase de análise, do licenciamento, da fase de requerimento. Então, eu só tenho uma formalização das situações relacionadas a impactos, avaliação de impactos e estudos ambientais, dentro do contexto formal do licenciamento. Então, eu coloquei aqui, ó, licenciamento ambiental do empreendimento. Como aspecto dessa etapa aqui, eu coloquei legalização ambiental da atividade. Então, perceba que aspecto é aquilo que está gerando um impacto, seja ele positivo ou negativo. Muita gente confunde aspecto com impacto ambiental. É importante você estudar a diferença desses dois. No aspecto, ele vai estar gerando aquele impacto, e aquele impacto ele pode ser positivo ou negativo. Então, tem um aspecto aqui, ó, legalização ambiental da atividade, e como impactos eu trouxe aqui geração de empregos e controle e mitigação dos impactos ambientais adversos. Aí você fala, como é que uma atividade que vai gerar impacto, ao mesmo tempo pode gerar controle e mitigação? Se eu estou fazendo um plano de controle e monitoramento ambiental aqui, eu estou colocando medidas que vão objetivar justamente você ter um controle dos impactos, ter a mitigação dos impactos negativos ou adversos. Isso também traz um impacto positivo dentro do contexto de avaliação de impactos ambientais que você deve considerar. Você não deve considerar somente impactos adversos, impactos negativos. Você tem que considerar também os impactos positivos que o empreendimento ele vai estar gerando para o meio ambiente, para a sociedade. Então, esse caso aqui, ó, geração de empregos e controle de mitigação de impactos adversos, são impactos positivos que o empreendimento, que o contexto do licenciamento ambiental do empreendimento, que é a etapa que a gente está analisando aqui, está gerando. Então, nesse caso aqui, qual foi a valoração que eu recomendei na minha planilha de avaliação de impactos ambientais? Coloquei aqui o seguinte, ó, é um impacto positivo, de grande magnitude e de longa duração. Por que é um impacto positivo? Acabei de falar para vocês por que é um impacto positivo, geração de empregos. Ele traz renda para a população, traz salário para a população, muitas vezes menos favorecida, aquela cidade, aquela comunidade, ela vai estar com uma renda, vai estar com um salário, e isso traz qualidade de vida também, é um aspecto social importante, tá bom? Então, positivo por causa disso, de grande magnitude, porque é um empreendimento que vai gerar vários empregos, tanto empregos diretos como emprego indireto, vai estar contribuindo aí para a economia do município, até a economia da região mesmo que aquele município está, dependendo. Esse empreendimento aqui é um empreendimento de médio porte, ele fornece muito material de construção até para fora da cidade, para fora do estado. Então, isso traz aí um aspecto de magnitude grande no impacto ambiental positivo e de longa duração, porque o licenciamento ambiental dessas atividades, geralmente, eles têm um prazo de validade de 2, 3, 4 anos,
e são renovados sempre que está no prazo de renovação. O empreendedor sempre está renovando essas licenças. Então, é de longa duração. Geração de empregos, ela vai permanecer por muito tempo aí na vida útil desse empreendimento. Tem clientes, por exemplo, que estão comigo há 3 anos, 4 anos, a gente vai renovando as licenças, vai, inclusive, fazendo outros licenciamentos de outras áreas. Então, sempre tem uma expectativa de longa duração, por exemplo, na geração de empregos. Outro impacto, como eu falei para vocês, cada aspecto pode gerar vários impactos ambientais, assim como como uma etapa pode gerar vários aspectos, mas aqui eu trouxe o principal. Nesse caso aqui, ó, controle e mitigação dos impactos adversos. Coloquei aqui que é um impacto ambiental positivo, de grande magnitude, porque a gente realmente está colocando muito esforço para trazer a viabilidade ambiental do empreendimento, fazer com que aqueles impactos sejam mitigados, sejam controlados, que as áreas degradadas tenham um processo de recuperação eficiente. Então, isso por ser por longo prazo também, a gente tem uma magnitude grande, a equipe interpretou que é uma magnitude grande, e também de longa duração. Por que de longa duração? Porque durante toda a vida útil do empreendimento vai haver um acompanhamento técnico de um profissional da área de meio ambiente, no caso a minha consultoria, de uma equipe, tá? Então, se o empreendimento durar 2, 3, 4 anos, 5 anos, durante todo esse período vai ter um acompanhamento. Então, vai ter sempre um controle e mitigação dos impactos ambientais adversos. Por isso que positivo, magnitude grande e de longa duração. Da mesma forma aqui para todas as etapas. Você não pode negligenciar nenhuma etapa do processo produtivo. Isso aqui, vou ressaltar novamente para você, isso aqui não é ciência exata. Cada planilha tem o ponto de vista do profissional que está fazendo. Então, não é porque eu coloquei que era positivo, grande, de longa duração, que essa é a resposta certa. Não existe resposta certa aqui em avaliação de impactos ambientais. Existe aquilo que tem a coerência técnica e que você sabe justificar como um profissional, como um técnico da área de meio ambiente, seja você engenheiro, seja você um geólogo, um geógrafo, independente da sua formação específica. Você tem que saber justificar, porque o próximo passo, o próximo tópico é você descrever de forma mais detalhada. Então, tenha um critério na hora disso aqui, mas saiba que isso aqui é flexível, isso aqui depende de cada técnico, e o técnico que vai analisar, ele tem essa noção também, que isso aqui não é uma ciência exata. Vamos lá, só citando outro exemplo aqui, ó, terraplanagem, movimentação de terra. É a parte inicial aí, quando você vai começar a instalar a infraestrutura desse empreendimento de mineração, instalar escritório, instalar um ponto de apoio, instalar algum equipamento que vai estar recebendo esse material para fazer uma estocagem temporária, né? Então, eu coloquei aqui, ó, terraplanagem e movimentação de terra. Sempre tem na parte inicial da instalação. Então, você tem aqui, ó, desmatamento e compactação do solo. Eu identifiquei isso aqui como um principal aspecto ambiental relacionado à terraplanagem e movimentação da terra. Pode ter outros aspectos, mas na minha concepção, esse aqui é mais relevante do que outros que pode estar relacionado aqui, tá bom? Você pode ter outra opinião e tá tudo bem com relação a isso. Os impactos ambientais, erosão, lixiviação de nutrientes, e a valoração que eu coloquei aqui, ó, para a erosão, é um impacto negativo, porém tem uma magnitude pequena e tem curta duração. Mas como assim magnitude pequena? Porque a infraestrutura, a movimentação de terra que vai acontecer na parte inicial desse empreendimento é a instalação de um escritório, através de um container, o pessoal está usando muito containers para usar como escritório de mineração. Então, isso não vai causar um impacto ambiental tão significativo no meio a ponto de eu aumentar aqui o nível de magnitude desse impacto para médio ou grande. Então, tudo isso aqui é um termômetro que você tem que ter para comparar, inclusive, com outros aspectos ambientais. Existem aspectos ambientais que são muito mais relevantes, muito mais significativos dentro de uma mineração do que o preparo da terra, uma terraplanagem, movimentação da terra para fim de instalação de escritório. Então, se existe esse termômetro que você está tendo na avaliação de impactos ambientais, você tem que considerar isso dentro aqui da análise dos impactos relacionados a esse aspecto aqui. Por isso que eu coloquei negativo, pequeno e de curta duração. Curta duração porque é muito rápido para você instalar esses escritórios, esses pontos de apoio
dentro de um empreendimento de mineração. Inclusive, a mineração de pequenos e médios empreendimentos de mineração quase não tem nenhuma instalação de infraestrutura. Você tem muito maquinário pesado todo dia, toda hora lá. A gente vai falar sobre isso nessa planilha aqui também. Mas instalação propriamente dita de infraestrutura é muito pouco, é reduzido. Por isso que os impactos também são de magnitude pequena e de curta duração. Da mesma forma, a lixiviação de nutrientes. Você pode ter uma lixiviação de nutrientes, que você tem um processo de terraplanagem, movimentação de terra, esse material particulado pode ser carreado para outros locais, mas isso aí também não é um impacto tão relevante a ponto de eu aumentar aqui, isso aqui é a minha concepção pessoal, como profissional que está atuando nesse empreendimento, alterar a magnitude desse impacto aqui. Então, esses foram as valorações, inclusive, esse estudo ele foi aprovado pelo órgão ambiental também, tá bom? Então, aqui a gente pode, inclusive, falar de outros aspectos, eu vou falar só mais desse aqui, porque a ideia já ficou bastante clara, e essa planilha vai estar inclusa no PDF secreto para vocês no grupo, então vocês vão ter tempo de analisar isso com bem mais calma, tá bom? Então, esse terceiro aqui, ó, instalação das servidões e infraestrutura. Coloquei aqui, ó, compactação do solo. Então, veja que tem uma lógica aqui. Primeiro tem a movimentação da terra, terraplanagem, a terra está preparada para receber, o solo está preparado para receber as primeiras servidões e infraestrutura. Então, eu coloco aqui, instalação da servidão e estrutura. Compactação do solo, você vai ter um material sendo colocado num container, e esse container é pesado sendo colocado no solo. Então, você tem uma compactação do solo. Quais são os impactos relacionados a essa compactação no solo? Você tem perda de habitat, da fauna e flora, tem degradação do solo, e também coloquei aqui tudo relacionado a essas instalações iniciais, eu coloquei aqui com pequena magnitude, curta duração, pelos motivos que eu já expliquei para vocês. Então, os maiores impactos ambientais, eles vão estar relacionados aqui à etapa de abertura das frentes de lavra. O que é a abertura das frentes de lavra? É a etapa realmente onde vai haver o desmatamento, onde vai haver a supressão vegetal, compactação do solo, retirada da camada fértil do solo, que é o pessoal chama de estéreo também, tá bom? Então, essa etapa que vai exigir aí o maior esforço nosso, como profissional, como consultor ambiental, como técnico que vai fazer esse estudo ambiental, para desenvolver medidas de mitigação e também para fazer uma avaliação desses impactos ambientais. Então, nas aberturas das frentes de lavra, eu coloquei com os principais aspectos: geração de poeira e ruído. Você tem uma geração muito significativa de poeira e ruído, naquela movimentação do maquinário pesado para fazer desmatamento, para fazer retirada da camada superficial do solo, para fazer a movimentação da terra no preparo da frente de lavra, compactação do solo muito significativa. Você tem aqueles caminhões passando, aqueles retroescavadeira, maquinário pesado, passando com muita frequência no solo. Então, isso gera um processo de compactação muito significativo. Você tem um desmatamento também como um dos principais aspectos, porque ele precisa fazer uma supressão vegetal para ele poder fazer a retirada do mineral, do bem mineral que está ali naquela área. Então, é uma atividade que está dentro do fluxograma operacional de uma extração mineral. Então, desmatamento também tem que ser colocado, tem que ser considerado no seu checklist, que é o checklist. Então, tem que considerar. Na geração de poeira, qual é o principal impacto que eu trouxe aqui? Poluição atmosférica e sonora, compactação do solo, processos erosivos, desmatamento, além de processos erosivos, coloquei também aqui perca de habitat, de fauna e flora. Então, dois impactos ambientais relacionados a um aspecto que é o desmatamento. Poderia selecionar vários outros impactos, mas no contexto do empreendimento, esses foram os principais impactos mais relevantes que eu vi aqui que valia a pena colocar nessa planilha. Então, perceba aqui que essa atividade ela gera um maior grau de impacto. Na poluição atmosférica, eu coloquei aqui um impacto negativo de pequena magnitude, porém já de média duração. Por que de média duração? Porque isso vai estar sempre gerando aí poeira, sempre gerando ruído, mas essa geração de poeira e ruído é uma geração causada por uma atividade semi-mecanizada. Você não tem um trabalho muito automatizado, com grandes equipamentos, e isso acaba também não fazendo com que o impacto ele seja de uma magnitude maior. É semi-mecanizado, você tem esse impacto, realmente é uma duração maior, uma permanência maior, porém, você não tem uma grande magnitude aí para eu selecionar como média ou grande. Por isso que eu coloquei pequena. Já no processo de erosão,
eu já considerei aqui que o impacto ele é negativo e ele tem uma magnitude grande e tem uma longa duração também. Então, perceba que eu sempre faço uma comparação com os impactos. Se eu estou considerando a erosão causada pela compactação do solo, que por sua vez está sendo causada pela abertura da frente de lava, como grande magnitude, esse aqui é o meu termômetro para eu saber quais são os impactos que têm pequena magnitude e média magnitude. Então, eu estou considerando isso aqui como a grande. Então, poluição atmosférica não tem comparação com o impacto causado pela erosão. Por isso que eu coloquei pequena, e aqui eu estou colocando grande, que é o meu critério, tá? Isso aqui é importante na hora de fazer uma avaliação de impactos, na hora que você vai justificar esses dados. Então, erosão aqui, longa duração, porque é durante toda a vida útil do empreendimento. Você vai ver riscos de erosão toda hora na vida útil do empreendimento de mineração. Desmatamento, erosão também coloquei aqui com magnitude grande, que também tem uma erosão aqui causada pelo desmatamento, e uma perca de habitat também aqui inclusa. Coloquei aqui grande magnitude e longa duração, porque também vai estar contemplando toda a vida útil do empreendimento. Então, essa etapa aqui, galera, ó, essa etapa aqui é que representa maior quantidade, maior quantidade de impactos mais significativos nessa avaliação, nesse checklist aqui de avaliação de impactos, esse estudo de caso 1. E esse aqui é justamente o resultado que você tem que dar no checklist. No PDF secreto, vocês vão analisar isso com mais calma, mas eu quero focar aqui nesses casos que eu trouxe para vocês, para dar essa ideia prática de como funciona uma avaliação de impacto para vocês, tá bom? E esse foi o estudo de caso 1. No PDF secreto, eu vou trazer mais 2 estudos de caso para vocês darem uma olhada. Primeiro, oficina de funilaria e pintura, e segundo, empreendimento de lavagem de veículos. São empreendimentos muito comuns, e eu vou trazer essa planilha aqui, estudo de caso para vocês, no PDF secreto, mas vocês já viram aqui como é que funciona. Dá uma olhada no PDF dessa aula, que vai estar no canal do Telegram, que isso vai aprofundar mais ainda o seu conhecimento prático sobre avaliação de impactos ambientais. Dito tudo isso, eu vou voltar aqui para a apresentação. A gente dá continuidade aqui, está chegando no finalzinho da aula. Então, é assim que funciona a parte do checklist, que é a etapa 2. Você vai ter que construir aquele checklist. Então, você vai, o que eu recomendo? Faz uma planilha no Excel, faz todas aquelas colunas que eu falei para vocês e deixa essa planilha pronta, porque você vai utilizar isso nos seus estudos e projetos ambientais. Então, voltando aqui, ó, expliquei para vocês a etapa 1 e a etapa 2 dentro da estrutura prática de avaliação de impactos ambientais nos estudos e projetos. Então, aqui é a parte mais complicada, é a parte que você vai se dedicar mais, e é aqui que eu acabei de explicar para vocês como é que vocês podem fazer isso na prática. Na etapa 3, você vai pegar cada etapa que você selecionou no seu checklist, na sua planilha, e você vai falar de forma mais específica por que você acha que vai gerar aquele impacto ambiental específico. Então, você vai pegar, por exemplo, licenciamento ambiental da atividade. Esse vai ser o primeiro tópico, e aí você vai explicar o contexto mais específico daquilo ali dentro de uma avaliação de impactos ambientais. Você vai explicar, por exemplo, que traz impacto positivo da geração de emprego, porque a regularização da atividade vai fazer com que aquele empreendimento ele esteja quite com as obrigações legais, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista administrativo, do ponto de vista fiscal. E isso vai fazer com que haja mais oportunidades para a população circunvizinha, para a comunidade, geração de emprego, geração de renda. Então, você vai explicar por que você achou que geração de emprego é um impacto positivo da etapa lá de licenciamento ambiental. Você vai explicar isso de forma objetiva nesse tópico aqui. Você vai fazer isso para todas as atividades dentro do checklist. No PDF secreto, eu vou levar para vocês um estudo de caso, onde eu explico esse tópico aqui para você ver como é que funciona. Mas é assim que funciona realmente na prática. E na conclusão, você vai falar dos principais impactos negativos. Nesse estudo de caso, por exemplo, que eu expliquei para vocês, a gente viu que os principais impactos negativos estavam relacionados à abertura da frente de lavra. Então, você vai falar o seguinte, de acordo com a implementação da técnica de checklist para avaliação de impactos no estudo que foi feito, viu-se que os principais impactos negativos estão relacionados à atividade de abertura de frente de lavra. Desse modo, nos próximos capítulos deste estudo ambiental,
A equipe irá apresentar ao órgão ambiental as medidas de mitigação, prevenção e controle de impactos ambientais que terão como principal foco a atividade relacionada à abertura das frentes de lavra. Ponto. Então, basicamente é isso que você vai falar na conclusão e assim a gente finaliza aqui, ó, como funciona na prática a estrutura de avaliação de impactos ambientais. Então, seguinte, essa foi a primeira aula dessa série, a gente vai continuar no mesmo horário, toda quinta-feira, às 19h05, vou trazer um conteúdo aqui, um estudo ambiental específico, e cada estudo ambiental vai ter um PDF secreto, que só quem vai ter acesso é quem está no canal do Telegram, e qualquer dúvida que você tenha, coloca aqui no comentário, ou então vai lá no direct do meu Instagram, você sabe como me achar, e é isso, espero que você tenha entendido bem esse contexto, e a gente se vê na próxima aula. Valeu!